Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André, sou instrutor de robótica da Mediby e no vídeo de hoje a gente vai ver como é importante a programação para os robôs, certo? Nesse vídeo a gente vai aprender o que é algoritmo e o que é programação, certo? Parece palavras difíceis, mas vocês vão ver que é muito simples, tá bom? Olá crianças, tudo bem com vocês? Meu nome é João Victor, eu sou instrutor de robótica da Mediby e hoje nossa aula será sobre programação. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre a programação para vocês. A programação, como já foi dito anteriormente em outras aulas, é essencial para a criação dos robôs, pois é por conta dela que os robôs conseguem realizar as tarefas que nós desejamos. Por que precisamos aprender a programação? A programação, que é vista geralmente em faculdades e em cursos avançados, está aparecendo agora nas escolas juntamente com a robótica, e é importante entender que não vamos nos aprofundar, pois é bastante conteúdo para repassar. Mas a programação possui vários tipos de linguagem, mais na frente vamos explicar sobre elas. Mas, basicamente, ela possui um idioma qualquer, como o inglês, o espanhol, o português, é um tipo de linguagem. Na programação, essas linguagens é chamada de Java, C Sharp, C++, só que isso vocês só vão aprender mais na frente, tá? É uma coisa mais específica. Voltando ao assunto, sem a programação, os robôs não conseguem nos entender. E também ela ajuda bastante você na solução de problemas, no raciocínio lógico, na criatividade, organização, como também ajuda em matérias como matemática e inglês, porque a programação geralmente usa o idioma inglês, tá? Imagina você criar seu próprio jogo. Isso mesmo, a programação também lhe permite isso. Você conhece o jogo Minecraft? O jogo é bastante divertido e muito interessante, e ele é pura programação. Vamos imaginar que os monstros do jogo, eles são robôs e são programados por nós para realizar alguma tarefa. Exemplo, os creeps do Minecraft, que são aqueles bonecos todo verde, eles possuem uma programação muito simples dentro do jogo. Ele existe somente para uma coisa, um objetivo. Após ver um jogador, ele corre até esse jogador e se explode. E se ele não vê nenhum jogador por perto, ele fica andando aleatoriamente pelo mapa, procurando jogadores. Também existem os zumbis. A programação também é bem simples. Ele é um pouco parecido com o creep, falado anteriormente. Ele fica andando pelo mapa aleatoriamente e quando vê um jogador próximo, ele vai atrás para atacar. Porém, o zumbi possui um detalhe diferente. Quando o sol bate nele, ele começa a queimar, pois ele não é resistente ao sol. E por último, existem os esqueletos, que é o monstro mais inteligente do jogo. A programação dele também é parecida com os demais. Ele, quando vê um jogador próximo, vai atrás para atacar e também quando recebe o sol, ele começa a queimar. Porém, a sua programação lhe faz mais inteligente que os outros. Por quê? Quando ele é exposto ao sol, ele procura uma árvore ou algo para se esconder, o que o torna mais inteligente que os outros monstros. Outro jogo também bastante legal e interessante é o Flappy Bird. Ele é um pássaro que fica voando e o objetivo é chegar o mais longe possível, sem bater em nenhum cano, que é os obstáculos, que aparecem durante a partida. E toda vez que o passarinho passa por um cano, ele ganha um ponto. Agora que vocês viram como funciona o jogo, vamos imaginar que o pássaro ele é um robozinho e nós vamos programar ele para conseguirmos jogar. Como ele funcionaria? O pássaro ele foi programado para entender que toda vez que clicarmos na tela, ele vai continuar voando. E se pararmos de clicar, o pássaro começa a cair no chão. Outra coisa, o jogo reconhece que se o passarinho bater em algum cano que aparece durante o jogo, o jogador acaba perdendo a partida. É finalizada e mostra lá quantos pontos você fez. E também existe uma programação para a contagem de pontos. O jogo é programado para toda vez que se o pássaro passar entre os canos, ele vai ganhar um ponto que vai ficar mostrando bem acima do pássaro. É uma programação bem simples e até fácil de fazer.
basta ter conhecimento do assunto, tá bom? Vocês gostaram desses jogos? Eu acho eles muito legais. Agora que vocês conseguiram entender um pouco como funcionam os jogos, o tio André vai estar explicando para vocês sobre o algoritmo de programação, pois ele tem uma sequência de passos, tá? Lembrando, é necessário ter bastante foco, crianças, pois a programação pode ser um pouco complicada sim, mas você não pode desistir dela por conta de alguns obstáculos e precisa sempre se lembrar que os melhores profissionais da robótica levaram anos para se especializar no assunto, tá? E aí, vocês estão prontos para ficar craques em programação? Vamos lá com o tio André agora, tá? Até mais. Olá pessoal, tudo bem? Bom, como o tio João falou, a programação ela é muito importante para o nosso robô funcionar corretamente, certo? Por quê? Porque a gente tem que imaginar que um robô, quando ele é feito, ele é como se fosse um bebezinho, ou seja, ele não sabe de nada, ele não sabe andar, não sabe falar, ele não conhece nada do que tem que ser feito, certo? E a gente tem que dizer a ele o que ele tem que fazer. Como a gente faz isso? Através da programação. Para ficar mais fácil, a programação é como se fosse a língua que o robô fala. Para você criar um robô e chegar para ele e falar: "Olá, robô, tudo bem?", ele não vai entender nada se ele não tiver a programação. Se você programar ele para entender o que você fala e responder, aí sim ele consegue lhe responder normalmente, certo? Só que a gente tem que passar por um processo, esse processo de programação que a gente chama algoritmo. O algoritmo é como se fosse uma receita de bolo, onde a gente vai dizer para o nosso robô tudo o que ele tem que fazer e especificando cada passo que ele tem que tomar, certo? É como ensinar uma criança a andar, ok? Então vamos lá, vou dar um exemplo. Um exemplo de algoritmo que a nossa mãe ou nosso pai sabe fazer é o exemplo da pipoca. Como é que faz pipoca? Primeiro a gente tem que pegar a pipoca ou comprar, tem que abrir o saco da pipoca, tem que botar a pipoca na panela, tem que botar o óleo na panela, tem que ligar o fogo, ou seja, a gente tem que fazer um passo a passo para poder conseguir fazer uma pipoca, certo? E para um robô funcionar, a gente tem que dizer a ele exatamente o que ele tem que fazer, certo? Isso a gente chama de algoritmo. É como se fosse uma receita de comida, uma receita de bolo, por exemplo, de pipoca, como eu falei. A programação, ela tem uma função muito importante também nos jogos, como o tio João falou. Os jogos atuais, eles só funcionam porque tem uma programação por trás disso, ou seja, tudo que você pega no celular, tudo que você mexe no computador, tudo que você está fazendo agora nesse exato momento, tem uma programação, certo? E essa programação é a língua das máquinas, a língua dos robôs, a língua dos computadores. Todas as máquinas, elas são programadas, certo? Botem isso na cabeça de vocês, que programação é como as máquinas entendem o que a gente está falando para ela. Outro exemplo bem bacana de programação é a programação dos desenhos animados, por exemplo. A Peppa Pig, por exemplo, ou então o Pocoyo. Toda essa animação que a gente vê na tela tem uma programação ali por trás. Para quê? Para poder fazer a Peppa Pig se mexer, para poder fazer ela falar, a gente tem que ter todo um programa por trás disso para isso poder funcionar, certo? Outro exemplo que a gente pode ver é no Free Fire, certo? O Free Fire, pessoal, nada mais é do que a gente programando o bonequinho da gente para ele poder andar para frente, para ele poder pular, para ele pular do avião. Ou seja, todos os jogos que a gente vê, todos os filmes de desenho animado que a gente vê, eles são feitos com programação, certo? Programar pode parecer uma palavra de outro mundo, uma coisa que é do futuro, mas não, programar é uma coisa bem atual e que todos os meios de entretenimento que a gente tem, todas as coisas que a gente gosta de assistir, é feita uma programação por trás disso. Então esqueçam esse papo de que programação é coisa de adulto, que só adulto sabe programar, que programar é uma coisa muito difícil. Não, muito pelo contrário. Programar é uma coisa fácil, qualquer um pode fazer, basta se dedicar a aprender, certo?
Lógico que para você poder fazer um robô igual ao Homem de Ferro, você tem que ter muitos anos programando para poder chegar naquele nível, certo? Você não vai aprender a programar do dia para a noite e no outro dia já vai estar fazendo a armadura do Homem de Ferro, vai estar fazendo Transformers. Não é assim que funciona, certo? É um processo que demora. Por hora, pessoal, eu queria que vocês entendessem que para um programa funcionar, ele precisa de um algoritmo. Tio, que algoritmo? Que palavra é essa? Que palavra difícil? Bom, pessoal, algoritmo é como se fosse uma receita de bolo, certo? É como eu tinha falado. Vamos lá, falar de sorvete. Quem aqui gosta de sorvete? Eu gosto de sorvete. Bom, para fazer o sorvete, pessoal, a gente tem que seguir vários passos, certo? Cada pessoa faz o sorvete de um jeito, mas tem gente que faz sorvete de uma forma muito simples, certo? Pega lá um suco, certo? Pega leite, bota no congelador e fez o sorvete. Esses passos que eu falei de pegar o leite, pegar o suco, todo esse passo a passo é considerado um algoritmo, certo? Algoritmo, vamos lá, de novo, pessoal. Algoritmo, certo? Algoritmo nada mais é do que uma receita de como fazer alguma coisa. Então, quando a gente fala de algoritmo na programação, a gente está falando do passo a passo que o robozinho da gente vai fazer, certo? Essas palavras podem parecer difíceis no começo, mas é bom vocês ir se acostumando com o que elas são, porque a gente usa muito isso no ramo da tecnologia, certo? Se você gosta de tecnologia, gosta de mexer com o celular, com o computador, é bom você aprender essas palavras, certo? Então vamos lá, vamos dar uma recapitulada. Algoritmo é um passo a passo do que o nosso robozinho vai fazer, certo? E programação é a instrução que eu estou dando a ele. Então, o que isso quer dizer? O algoritmo é aonde vai a nossa programação, certo? Programar é dar instrução e o algoritmo são essas instruções que a gente vê, ok? Não é algo muito complicado, é muito simples, por sinal, e a gente pode estar imaginando que tudo no mundo pode ter uma programação, certo? Exemplo, vamos dar uma programação bem simples para o nosso dia. Amanhã, por exemplo, amanhã eu vou abrir os olhos, acordar, levantar, ir no banheiro, tomar um banho, escovar os dentes, tomar o café da manhã, fazer as atividades, brincar um pouquinho, que nem todo mundo é de ferro, almoçar e assim vai. Ou seja, isso que eu acabei de falar para vocês, pessoal, é um exemplo de programação do dia a dia que a gente tem. Todo mundo faz isso, certo? Ou quase todo mundo faz isso. Tem gente que passa o dia todo dormindo. Isso não é legal, porque às vezes a pessoa acaba desregulando o horário do sono da gente, fica acordado de noite. Isso é ruim, certo? O bom é a gente estar acordado de dia e dormir de noite. Esse é o padrão, certo? Mas pode acontecer, nessa quarentena, por exemplo, que a gente não está saindo muito de casa, é muito comum a gente dormir quase o dia todo, acordar de tarde. Ou seja, isso é um pouco prejudicial para a saúde da gente, certo? O bom é a gente estar acordando cedo, mais ou menos ali umas 8, 7 horas, dar uma volta. Mas com essa pandemia, pessoal, fiquem em casa, certo? Não saiam de casa para brincar, porque é muito perigoso ir para a rua. Para ficar doente, a gente não quer ficar doente, a gente quer estar saudável para quando voltar às aulas a gente poder fazer vários robôs, certo? A gente quer construir robô e para poder construir robô a gente tem que estar saudável, certo? Ou seja, vamos almoçar direitinho, tomar café direitinho, certo? Vamos fazer tudo o que os pais da gente pedir para quando essa pandemia acabar a gente poder ir num parque, poder brincar, certo, pessoal? Então, o que eu queria explicar para vocês era isso. O que é um algoritmo e o que é programação. Vamos relembrar, certo? Algoritmo é um passo a passo do que o robô vai fazer. E a programação é esse passo a passo que a gente está dizendo a ele, certo? É muito simples, tá bom? Todos os jogos que vocês jogam têm programação por trás, todos. Mexer no celular, você está basicamente interagindo com a programação que alguém fez, certo? Então, da próxima vez que você for abrir o YouTube para ver algum vídeo de desenho, de jogo,
você vai saber que você está interagindo com uma máquina que foi programada, certo? E agora, saber o que é programar é muito fácil, não é? Programar é dar instrução, pessoal. Vamos descomplicar isso da cabecinha da gente e entender que programar é nada mais, nada menos do que dar instrução. E um algoritmo é essa instrução que a gente deu, ok? Bom, pessoal, era isso o que eu queria passar para vocês, falar um pouco mais da programação e da gente ver como ela está inclusa no dia a dia da gente, certo? A gente, quando fala programar, é simplesmente dar instruções. Não esqueçam disso, tá, pessoal? Então, quando o tio na sala lá, que voltar às aulas, falar, pessoal, vamos programar esse robô, vocês já vão saber que a gente vai dar uma instrução a esse robô, certo? Quando o tio falar assim, pessoal, acho que o algoritmo desse robô aí deve estar com algum problema, vocês já vão saber que a instrução que a gente deu para esse robô deve estar com algum problema e não está fazendo ele funcionar direito, certo? Então, vamos desmistificar isso da cabeça, lembrando novamente, algoritmo é o passo a passo que a gente ensinou o robô e programar é fazer esse passo a passo, certo? Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. É robótica, é made by.